Glória a Deus. Lucas 15, aleluia, verso 14. Glória a Deus. Lucas 15, 14. Aleluia. Chegou o Senhor dos cidadãos daquela terra, qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolachas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores do Pai têm abundância de pão, e eu aqui terei de fome. Levantar-me, irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de se chamar meu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para seu pai. Enquanto ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e beijou. Repita comigo, queridos. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a aparecer necessidades. Amém. Queridos, nessa noite eu não vim só pregar, mas eu vim profetizar na tua vida, em que você e a tua família nunca mais serão as mesmas depois do culto desta noite, para a glória de Deus. Quantos acreditam nisso? Levanta a mão assim. Eu creio. Só crente mesmo para crer, não é verdade? Aleluia. Nós pensamos muito nessa leitura do filho pródigo. Porém, o filho pródigo saiu da sua casa, da casa do seu pai, e vendeu tudo. Pegou o dinheiro, tudo que lhe pertencia, pegou o dinheiro e foi gastar. Mas deixamos para trás pai que ficou, e o filho mais velho que também ficou. A história conta que o filho mais novo, com aquela bolada, ele sai a gastar com meretrizes, com fadas, e a Bíblia diz que acaba-se o dinheiro. E ele então percebe que naquele lugar, naquela terra tão distante de seus pais, existe fome. Tendo fome, a Bíblia diz que ele passou necessidade. Passando necessidade, ele precisou de trabalhar, e ele encontrou alguém que lhe oferecesse alguma coisa, mas ninguém ofereceu. A Bíblia diz que ele foi, chegou a um
cidadãos daquelas terras, o qual mandou aos seus campos a apacentar porcos. E ele desejou encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. O que me chama a atenção nessa palavra é que ele tinha vontade de comer, o desejo muito grande de comer das alfarrobas, da comida, da lavagem que aqueles porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A Bíblia diz que ele caiu em si, caiu em sua consciência e disse: quando os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome, levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Vou chegar lá e vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas pai, dê um serviço para mim. Eu quero que seja trabalhar junto com os seus trabalhadores. Primeira coisa, ele sentiu vontade de comer bolotas de porco, comida de porco, porque acabou o dinheiro. Diga para mim, diga assim: acabou o dinheiro, acabando a riqueza, acabando a euforia, haverá necessidade de voltar à casa do Pai. Você sabe, queridos, que muitas vezes você tem orado e chorado. Quantas noites de sono você tem perdido por alguém da sua família, por um dos seus familiares, e você tem sofrido muito com isso, porque essa pessoa estava com você, andava com você, orava com você, pertencia à igreja que você pertence, mas hoje não se encontra mais, porque no momento de euforia, no momento da riqueza, no momento da glória, no momento da fama, no momento da adrenalina, saiu de perto de você e foi para uma terra muito longe. E você não tem se cansado de pedir nem orar por essa pessoa. E eu vou dizer para você: as suas orações não são vãs diante do Senhor. Levanta a mão assim, por favor, para me profetizar na tua vida. O Senhor vai trazer de volta tudo aquilo que saiu de perto para você. O Senhor jura com você, aonde você adora o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como que vai fazer isso? Primeira coisa, vai cair a fama, vai acabar o dinheiro, vai pagar a euforia e vai sentir fome. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aquele homem, aquele jovem, ele pediu, ele teve vontade de comer a comida dos porcos, mas ninguém dava, meu Deus. Nem a comida dos porcos. As pessoas desprezavam e diziam: não, a comida dos porcos você não vai comer. E o estômago dele roncava. Eu vou dizer uma coisa para você nesta noite: o Senhor vai tentar, meu irmão, a alegria do mundo, o prazer da carne,
com fome. Aí sabe, querido, meu Deus, sabe na porta do Mutinim, pedindo assim, olha, me dá um copo de cachaça. Alguém vai olhar para ele e diz, não, eu não vou te dar nada. Vai parar na porta do Mutinim, um cigarro, porque eu não sei dinheiro para fumar. Alguém vai dizer, não, eu não vou te dar cigarro nenhum. Alguém vai falar assim, ei, e essa maconha aí, vamos dividir. Aqui não vou te dar nada. Deus vai gravar, Deus vai pregar. Eu tive um sonho essa semana passada. E eu sonhei indo para buscar a irmã Ana. Parecia uma te conhecer. A irmã Ana, ela está pertencendo à igreja do Luiz. A irmã Ana, ela se sensibilizou através do Espírito Santo nos ajudar no grupo de intercessão. Ela é intercessora nada. Eu estou subindo indo buscar ela por aqui, no Parque dos Pássaros. Eu virei no farol. E aí eu olhei do lado direito algumas casas. Sabe aonde tem uma coisa sair do lado direito aqui? Quem sabe eu não posso. Sabe onde é? Pronto, eu sonhei com aquilo. Eu sonhei com aquela rua, eu sonhei com aquele lugar. E eu não entendia. Passei hoje para buscar a irmã Ana lá no Demar. Eu disse para minha esposa, é aqui que nós precisamos fazer o céu. Deus vai arrumar para a gente dar uma casa. Nós vamos procurar a coisa aqui em um lugar. É aqui, eu sou aqui. E hoje apareceu uma irmã, até uma essa irmã, para trás, a primeira vez ela conheceu a nossa igreja pelo site. E ela disse, eu conheci a igreja pelo site de eu morava em Diadema e eu mudei para onde aqui? Eu falei, onde, irmão? Aqui, né? Com a direita, irmão, você saiu do seu nome. É onde eu sonhei. Deus. E ela disse assim para mim, pastor, eu preciso de oração. É isso? Quantos estão dispostos? Vamos fazer a vontade do Espírito Santo. Deus está conosco. O Espírito Santo já está trabalhando. Está conosco. Glória a Deus. Está pensando que você vai ficar sozinho ali?
planta semente, vai nascer. Aleluia, você é o fruto e vai ser dispenseiro das coisas, das bondades do Senhor para você, para toda a tua família, e ainda vai sobrar um pouquinho dos teus vizinhos. Fica tranquilo. Aleluia. Lá vai o menino se arrependeu. E a Bíblia diz assim: que todo aquele que se arrepende e confessa alcança a misericórdia. Ele disse: eita, peraí, estou ficando doido, está errado, sabe? Eu estou com vontade de comer bolotas, bolo, está errado. Eu vou dar a minha vida. Eita, meu Deus, eu não tinha dinheiro, eu tinha pai, eu tinha amigos, todos me desprezaram, não tem nada, não tem comida, estou com fome. Ah, isso é errado. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, e vou me levar. Eu pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim os teus trabalhadores. Lá vem, filho. Mas o pai, ele já estava esperando, porque a oração do pai ela pode. Aí alguém chega ao pai e diz: ei, você não sabe que eu estou vendo longe, longe, longe. E está o menino. Quem é, meu filho? É o teu filho mais novo, aquele que saiu. Ele estava andando, meu filho estava andando. Lá vem ele vendo, o pai sai correndo, aos trabalhadores, chama os servos. Eu disse: filhos, prepara a melhor roupa para mim. Essa roupa tem que ser medida do meu filho mais novo. Prepara a melhor roupa, também aquele anel, prepara o anel, e prepara também sandálias para ele. Alguém, meu irmão, talvez pensou: roupa, tudo bem, que eu ajudo que está com a roupa suja, porque ele está vendo, mas anel, sandália. Ei, Deus vai trancar as portas lá no inferno, porque o Deus é cego. Você não entendimento, as pessoas para que não vejam a salvação, querido, para que não vejam a saída, mas Deus vai abrir, o Senhor só vai abrir um caminho, porque só existe um caminho, só vai abrir uma porta, porque só existe uma porta, e ela vai trazer salvação e alegria para a tua casa. O filho chega, imagina o pai dizendo: filho, coloca essa roupa. Aleluia, glória a ti, Senhor.
desenvolvendo, Pai. Filho, sabe por que eu coloquei essa roupa nova em você? Por que, Pai? Porque essa roupa nova simboliza a vida nova. Eita, olha, a Bíblia diz: o céu de Jericó, quando ele avistou Jesus, ele tinha uma túnica, levantou-se e aventou a túnica, largou a túnica lá e seguiu Jesus. O Senhor irá dar roupa nova, veste nova, aquele que perdeu. No sinal e no jogo, o Senhor vai honrar. Meu Deus. As sandálias novas, porque você vai dizer assim: filho, filha, amigo, amiga, pai, mãe, o Senhor está te vestindo de calçados novos, porque há muita caminhada nesta terra. Você vai andar muito ainda junto comigo, junto nós vamos ganhar almas para o reino do céu. Você saiu daqui, você saiu sem tudo e ficou sem nada. Mas a partir de hoje, você é o filho mais novo. Mas eu estou dando direito para você, só porque você voltou e se arrependeu. O direito de ter tudo de novo, toda a honra. Pessoal,
os serafins, Satanás, e toca na boca do homem, chamado Isaías. Ele disse: meu Deus, agora vou ver. Ah, meu Deus, a partir de hoje você vai começar a ver diferente. Aleluia. Tocou os meus lábios agora, tocou. Eu vi a glória do Senhor. E o que eu vou fazer? Isaías, eu fiz tudo isso porque eu preciso de alguém para me enviar, Isaías. Aquele orelha, vem lá por nós. Isaías disse: agora, isso vem minha, era isso que eu queria. Ei, o Senhor vai pegar no seu erro do céu.